Miro Veloso, grande prazer estar aqui nessa noite. Você é um cara que a gente já acompanha há muito tempo, né? Batalhador aí em vários segmentos, né? E com essa grata novidade chamado podcast Mentalize. Que bom que você está aqui. Uma boa noite a todos. Que você seja bem-vindo e que nós possamos desfrutar desse momento aqui junto com o Miro, nesse estúdio que está preparado para te receber e que você possa se sentir literalmente em casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Emerson Badiani, vamos começar. Quantos anos você tem, Emerson? Então, como diz meu filho Davi, Você tem um Davi também? Eu tenho um Davi também. E o Davi, ele é apaixonado por futebol, né? Então, quando eu completei um ano de vida agora, em fevereiro, ele falou assim, pai, o senhor chegou no final do primeiro tempo. 44 anos. 44. Passa rápido, 4.4. Turbinado aí. Rapaz, tá turbinado. Tá gatinho com 4.4. É isso aí. Nasceu onde, Emerson? Linhares, Espírito Santo. Linhares. Então foi lá em Linhares que você conheceu o amor da sua vida? Também. Foi. Tá bom. Então, Emerson, hoje nós estaremos dividindo essa conversa nossa, esse bate-papo em duas etapas. Vamos estar falando com o personal trainer, certo? E vamos estar falando também com o pastor Emerson, certo? Emerson, você chegou aqui, eu acredito que você tem aqui em torno de uns 15 anos, que chegou quando eu cheguei. Tem 13 anos, na verdade. 13, cheguei então, em janeiro de 2012. Ok, você chegou 2 anos depois que eu cheguei. Isso. Temos quase o mesmo tempo, né? Sua formação, então, é educador físico. Educador físico, que para muitos também é chamado de personal trainer. Isso. Né? E para mim falar mais pertinho, então tá beleza. Então o Emerson chega em Trancoso, já chegou casado já? Cheguei casado, nós casamos aqui em 2010, em janeiro de 2010, e voltamos, né, para Linhares, ficamos mais 2 anos lá morando, e em 2012 a gente resolveu vir de vez para poder abrir a conhecidíssima e famosa Academia Fisiforma. Isso, a Fisiforma, onde sua carreira começou. Exatamente. Você se formou, mas foi aqui que você começou a atuar como profissional. Exatamente. Eu me formei em 2011, no final de 2011, e voltei para Trancoso. E em 2012 a gente abriu a Fisiforma em abril, no dia 23 de abril de 2012. Certo. Dia 23 de abril de 2012. Olha, aconteceu um gafe aqui que eu estava falando, abrir com o microfone fechado. Eu estou com Emerson Badiani, certo? Vou começar tudo de novo. Estou com Emerson Badiani, certo? Ele que é personal trainer e também é o pastor Emerson da IEB Trancoso, tá? O microfone dele saiu, então ele já falou. É um prazer muito grande ter o pastor Emerson, o Emerson amigo aqui. A declaração que eu fiz, como não saiu, vai sair agora. É uma pessoa que mora em meu coração. Eu não poderia deixar de trazê-lo aqui, né, no nosso estúdio do Mentalize, porque pense no homem que mentaliza e que tem muito para nos dar nessa noite, está aqui conosco. Emerson, eu aprendi a gostar de você na Igreja Monte Sião. Sim. Né? Cheguei aqui há 15 anos atrás e 2 anos depois você chegou. 2 anos depois você chegou e nós frequentávamos juntos ali, né? A escola bíblica dominical, né? Eu já conhecia a Neia, né? Não conhecia ainda a sua esposa, mas estávamos sempre juntos. E você sempre nessa pegada educada, sempre de boa, sempre com um sorrisão bonito, né? Sempre muito calmo. E aquilo me fez aprender a gostar de você, né? Logo, pouco tempo depois, você abre a sua academia
Fisioforma, para cuidar da saúde do povo de Trancoso. Exato. Como é que foi o nascer da Fisioforma? Então, a gente, como eu falei, né, eu me formei em 2011 em Linhares e a gente tinha um sonho de vir morar aqui em Trancoso para abrir essa academia junto com uma fisioterapia, porque a RAI também é formada em fisioterapia. E quando nós viemos aqui, nós percebemos que Trancoso não tinha uma academia profissional. Sim. Não tinha muito potencial para que as pessoas pudessem se engajar nessa parte física, Sim. na parte de cuidado do corpo, mas não tinha uma academia. Aliás, tinha poucas pessoas profissionais aqui. Se eu não me engano, quando eu cheguei, devia ter 2 ou 3 no máximo. E a gente conseguiu abrir a Fisioforma e, graças a Deus, foi um sucesso. Formamos vários e vários professores, incentivamos, certo, né? Mentalizamos que beleza, para que eles pudessem entender, né? Ter uma profissão. E muitos nomes foram, que eu poderia citar aqui, que se formaram em educação física e hoje atuam na área, ajudando várias e várias pessoas aqui em Trancoso. Graças a Deus, outras academias vieram para poder agregar. Sim. A minha alegria é que, Mira, assim, depois de um tempo, não muito tempo, a gente via muitas pessoas treinando, pessoas na academia, pessoas caminhando pela cidade. Então isso trouxe uma nova mentalidade para o povo de Trancoso em relação ao cuidado do corpo, né? Tantas belezas naturais que a gente tem aqui em Trancoso, fazer exercício na praia, fazer exercício nas ruas, enfim, na academia. Então a gente fica muito feliz por ter contribuído com a cidade de Trancoso. Então, para aqueles que não sabem, né, a Academia Fisioforma, nós estamos diante do fundador, né, dessa academia. Agora, Emerson, você teve um aluno na Fisioforma, você é um homem de Deus, é um homem que não mente. Você teve um aluno na Fisioforma e esse aluno, ele tinha um negócio diferente nele, que com 15 dias... Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone não conseguia o desenvolvimento dele de forma tão rápida. Como era o nome desse aluno? Rapaz, conte aí. Uma genética diferenciada. Né? Quando ele queria treinar... Quando ele treinava, o peito saía. Era, né? O peito ia pra fora. Esse é Miro Veloso. E era rápido, não era? Rapaz. Ficava bombadão. O homem ficava forte. Tá? Mas você sabe por que eu saí? Uma alegria. Sim. Você sabe por que eu saí da academia? Porque na vila começou a ciumar. Foi mesmo? Foi. Eu comecei a ficar tão bombado. E aí ela começou a ciumar, dizer o velhinho tá bombado demais e tal. Né? E aí eu tive que me afastar. O patrimônio valorizou, né? O patrimônio valorizou, não é? E ela continua até hoje, é fidelíssima. Essa é. Sai daqui todos os dias, 5h40 da manhã. Eu digo, vai com Deus. Tá lá, eu digo, vai com Deus, que eu vou continuar aqui, não é? Mas, Emerson, você tocou num assunto muito importante. Quando você chegou aqui, você percebeu que poderia até existir algumas portas abertas, e o pessoal chamava de academia, mas existiam poucos profissionais. Eu, às vezes, comentava muito isso com Nabila. Eu dizia, poxa, mas como é que pode? Não é? Várias academias abertas aí, e da noite para o dia você ouvia fulano dizer que era personal trainer, da noite para o dia. Eu digo, pô, que faculdade rápida é essa que essa galera faz aí e tal? Mas você então conseguiu conduzir pessoas ao profissionalismo? Sim, a ideia é sempre no profissionalismo, né? Quando a gente chegou aqui, é claro que não é só academia, a gente sabe a realidade de Trancoso. Mas quando a gente chegou aqui, a gente não tinha uma mão de obra, e principalmente mão de obra qualificada. Sim. Então, o que eu mentalizei? Eu gostei dessa palavra. Gostou? Muito obrigado. Parabéns pela escolha aí. Obrigado. Então, o que eu mentalizei para essas pessoas? Agregar o profissionalismo. Tanto é que não foi fácil, né? Acho que metade desses cabelos brancos que eu tenho aqui tá na conta de Diego.
que é o novo dono da academia. É, grande Diego. Né? Hoje ele é um cara que me agradece muito. Sim, sim. Né? Mas talvez naquele tempo ele ainda não tinha entendido essa importância do profissionalismo, Sim. né? De você estar num lugar onde você vai promover a saúde de uma pessoa, promover o bem-estar físico, e para isso a gente precisa estar qualificado para poder entregar o melhor que a gente consegue. Então, automaticamente, a minha luta sempre foi... Eu já cheguei a pegar professor lá da minha academia, quando era dono da academia, e levar até o Nápoles, levar lá na faculdade, fazer a matrícula, ajudar essa pessoa. Carregar no colo. Praticamente. Vai estudar. Exatamente. Porque a gente até fala, né, Mira, hoje lá na igreja, tudo mais, a gente vê, assim, poucas perspectivas de jovens que querem sair, que tem esse sonho para fazer uma faculdade, para estudar. Sim. São poucos nomes, né? Então, talvez pela facilidade de Trancoso também gerar alguns empregos que a galera pega uma grana bem, boa, né? Principalmente no verão. Mas eu vejo que estudar é muito importante porque você abre outros leques, né? Então, assim, a gente não pode... É claro que a gente está numa cidade abençoada, que promove isso, né? Esses trabalhos que são excepcionais também, mas a gente não pode depender só disso, precisa de algo mais qualificado. Então foi isso que eu coloquei na mente desse pessoal. Ô Emerson, você poderia hoje enumerar aí quantas pessoas que você conseguiu apoiar para estudar? Sim. Eu acredito aí umas 7, 8 pessoas. Que legal. Que conseguiram, né? Isso, outros que não conseguiram concluir, que foram até o final do curso e que hoje... Inclusive, isso me fez lembrar que eu fui impulsionado por na época que eu comecei a fazer faculdade, eu era profissional de futebol. Sim. Então, inclusive, eu estava no ano... Sério? No ano de 2008, eu estava no Linhares. Olha. E aí um professor meu, que era professor de faculdade, esse professor ele era o nosso preparador físico do time, ele levou uma proposta para os jogadores que a faculdade ia dar 50% de desconto para qualquer jogador que quisesse. E 5 levantaram a mão, um deles fui eu, só que um só terminou, que fui eu. Que foi você. Que eu fui até o fim, porque eu botei na mente, eu mentalizei que eu iria até o final, que eu não ia parar de forma alguma. Então... em nenhum dos anos, mesmo viajando, trocando de clube, eu sempre priorizei os estudos e, graças a Deus, consegui terminar. E, para a glória de Deus, está dando tudo certo. Conosco hoje, Emerson Badiani, contando o início da sua trajetória, não é, na sua profissão como personal, como educador físico, e mostrando que sem determinação você não chega a lugar algum. Eu sempre digo, Emerson, que existem pessoas que vivem construindo uma história do quase. Sim. Quando você disse que pegou X pessoas, mas apenas uma minoria delas foram até o final, eu sempre digo isso, que tem gente que, nas dificuldades, elas param, elas desistem, não é? E aí vai ter lá na frente... Não é? Elas vão dizer assim, pô, eu quase me formei, eu quase fui um professor de educação física, eu quase me casei, né? Eu quase comprei. O que você acha dessa coisa das pessoas desistirem no meio da caminhada? Eu acho que isso está no campo emocional. Sim. Na minha visão. Claro que tem a questão espiritual também envolvida, porque... O inimigo das nossas almas, ele se aproveita dessa brecha na alma da pessoa. Vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes a criança, ela tem os sonhos, ela projeta na mente dela, aquela mente tão imaginária, tão criativa, e o pai ou a mãe vai lá e fala assim, que nada, menino, isso é muito difícil, você não vai dar em nada, ou usam expressões... desculpa falar aqui, mas você é burro. Sim. Então são expressões que automaticamente a criança ela registra isso no seu córtex cerebral, que vai para o campo das emoções, e qualquer coisa que acontece de dificuldade, Miro,
leva ela a pensar que ela realmente não vai conseguir. Tá vendo? Meu pai falou isso. Olha. A minha mãe falou isso. Sim. Isso é uma verdade. Só que isso, na verdade, é uma grande mentira de Satanás. Para tentar paralisar, neutralizar os sonhos e projetos de Deus na vida de uma criança, de um adolescente. Eu acredito muito que está nesse campo emocional. Eu quero vou dar um exemplo aqui que isso foi real. Eu já contei isso até em pregações, de pessoas que acreditam em coisas que chegam a ser absurdas, mas elas acreditam. Por exemplo, uma vez, uma moça se casou. Sim. E, na verdade, ela se apaixonou por um rapaz. E ela desejava muito esse rapaz, só que o que ela fez? Ela se casou com outro cara para separar desse cara e vir casar com esse outro rapaz que ela é apaixonada. Que doideira. E aí perguntaram para ela por que ela fez isso. Ela falou, exatamente porque a minha avó se casou, frustrou e só se deu bem, só ficou feliz no segundo casamento. Olha só. E isso aconteceu com a minha mãe também. A minha mãe se casou, aí não foi feliz, separou e só foi feliz no segundo casamento. Certo. Então, na mente dela, o primeiro casamento não iria dar certo. Como ela era apaixonada por esse rapaz, ela falou, vou casar aqui primeiro, para depois eu me separo e caso com ele, que é com ele que eu vou ser feliz. Então, as pessoas, elas acreditam tanto em palavras, principalmente quando são pessoas que têm uma importância sobre a vida delas, como os pais, quem criou, tios, avós, irmãos, pastores, líderes, padres, professores. Então, essas pessoas têm uma influência tão grande na vida delas que elas acabam acreditando em algo que não é real, não é verdadeiro. E isso a gente tem trabalhado muito na igreja para que a verdade possa libertar a vida dessas pessoas e elas consigam ir até o final. Emerson Badiani falando sobre o poder das palavras. E quando você estava falando, Emerson, eu me recordava, eu fui criado sem meu pai e sem minha mãe. Fui criado por uma irmã minha mais velha, que já faleceu aos 93 anos. Eu ainda tenho um irmão em Vitória que tem 96 anos de idade. Fez agora 97. E essa minha irmã que me criou, ela me criou dizendo que eu ia ser um vagabundo, que eu nunca ia ser feliz no amor, que eu nunca ia ter uma esposa e que eu não ia dar para nada que preste. Porque eu gostava da música, né? Como você sabe, eu gravei alguns CDs, vivi muitos anos só de música, e ela dizia que violão era coisa de vagabundo, né? E cresci ouvindo dizer que eu não ia ser ninguém na vida. E durante muitos anos eu tive esse medo dentro de mim. Isso me acompanhou por décadas e décadas e décadas. E uma das coisas que ela dizia era: você nunca vai ter uma casa para morar, né? Então, assim, a luta que eu tive na minha vida, o epicentro de conquistas para mim era a minha casa, certo? E hoje eu sou muito grato a Deus, porque Ele não me deu uma casa, Ele me deu um paraíso para morar. Eu sou muito feliz. Mas você tem toda a razão quando nessa noite você diz que algumas pessoas chegam apenas no quase, não é por causa de palavras que são lançadas sobre elas, mas a gente vai chegar nessas questões. Mas, Emerson, voltando ainda para essa questão da educação física, fala um pouco da utilidade da educação física, não é, da malhação, do exercício físico, porque até a própria Bíblia fala sobre isso, né? Sim. Só fechando essa parte aí, também te parabenizando, né? Porque graças ao Senhor você conseguiu ressignificar essas palavras, né? Sim. E construir não foi fácil. Um patrimônio, eu imagino. Ter uma família abençoada, estruturada. Eu acredito que não foi fácil, mas você ressignificou e usou o que eu falo para as pessoas, usar a ferida com que ela foi ferida, trazer cura para ela, para poder curar outras pessoas, para fazer algo como você está fazendo hoje, de poder falar para as pessoas, estimular as pessoas de que mesmo com palavras contrárias, se você... A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que em Cristo nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando você está em Cristo,
toda palavra de maldição pode ter sido pelo pai, da mãe, a maior autoridade sobre a sua vida cai por terra ali. Uhum. E você ressignifica e você conquista, sim, aquilo que você tanto almeja. Então, parabéns por isso.